Como já foi dito, eu propus-me trazer a este colóquio um autor que eu estudei no âmbito do meu doutoramento e que marcou a primeira metade do século XX, por diversas razões. Ele viveu quase 100 anos, ele nasce em 1872, morre em 1970. E, portanto, ao longo desses 98 anos, deixou-nos uma obra imensa. Não se notabilizou do ponto de vista literário, ficou mais conhecido como matemático, mas também como filósofo, e o que eu trago aqui são os ensaios dele acerca da sociedade. São mais de 70 livros e 2.000 artigos que assimilam o apelo do utopianismo no modo como Russell interpreta a vida em sociedade e propõe reformas para os campos da economia, da educação, da arquitetura, da moralidade e da prática política. Gostaria de dizer que para ele a utopia é vista como um farol que nos poderá conduzir à sociedade perfeita. No entanto, ao observarmos algumas das propostas que ele apresenta, nós vamos encontrar uma ambivalência que ele não descortina. A utopia de Russell não pretende ser um exercício ficcional, pelo contrário, é pensada para ser concretizada, para passar, portanto, para a realidade histórica. E, apesar de nós nos termos habituado a associar a narrativa utópica a exercícios de distorção e de ficcionalização do real, a presença do utopianismo no interior de um pensamento atento à realidade histórica não deve causar estranheza. Como nós podemos testemunhar pelas palavras de George Steiner que eu apresento neste diapositivo, a cultura europeia, pelo menos até à eclosão das duas guerras mundiais, no entender de George Steiner, é indissociável do pensamento utópico. E também, como se depreende deste excerto, a utopia ocupa, portanto, o centro de uma tradição cultural que Russell recebeu enquanto intelectual nascido nos finais do século XIX e, portanto, herdeiro de um tempo que desconhecia os efeitos da Segunda Guerra Mundial. E vai absorver esta tradição desde cedo, revelando em obras já ou ainda de finais do século XIX, como por exemplo um ensaio intitulado The Uses of Luxury, datado de 1896, vai revelando, dizia eu, a atração pelo projeto utópico. Repare-se nesta passagem de The Uses of Luxury, na qual ele afirma que aquilo que nós desejamos, ao nível político, de forma consciente ou não, é filosoficamente o que pode ser filosoficamente considerado uma utopia, na qual todos aqueles elementos da nossa vida presente que nós consideramos excelentes possam vir a ser intensificados e possuídos por todos. Ora, em face desta afirmação, justifica-se colocar duas perguntas: como é que Russell integra a tradição no seu próprio projeto de aperfeiçoamento social e que elementos excelentes deverão, no seu entender, ser intensificados e disponibilizados universalmente? Eu proponho que a resposta a essas perguntas passe por uma leitura comparada daquilo que nós encontramos em Thomas More, uma vez que é este o ponto de partida para este colóquio, e das propostas que são da lavra de Bertrand Russell. E do ponto de vista da economia, portanto, começando no campo económico, nós vamos encontrar em More o elogio do trabalho. Aliás, existem autores que dizem que esta vai ser uma das novidades mais importantes que More introduz na sua obra, é que a utopia deixa de ser uma dádiva, uma recompensa, para passar a ser o resultado de uma conquista que é obtida de forma árdua. Na obra de More, só a elite intelectual / religiosa é dispensada de trabalhar para se dedicar exclusivamente ao estudo. Todos os outros têm de trabalhar afincadamente, existindo inclusivamente um cargo público que é criado exclusivamente com vista a assegurar uma vigilância permanente que exclua a possibilidade da inatividade. O trabalho é tão importante que vai condicionar a constituição familiar. As crianças
podem mudar de família, aliás, devem mudar de família se apresentarem aptidões profissionais diferentes desde a sua família biológica, e esta constitui uma diferença significativa relativamente a Bertrand Russell, em que o ócio, portanto, é elogiado como base do usufruto prazenteiro da vida, o qual passa necessariamente pela ocupação ativa de momentos de lazer, num processo ininterrupto de aprendizagem que confere, neste autor, centralidade à reforma educativa. Neste sentido, ele vai propor a redução do horário de trabalho para 4 horas diárias, fazendo uma exceção ao caso dos professores que deveriam trabalhar no máximo 2 horas, uma vez que tenha uma profissão especialmente escutante. No âmbito da educação, Russell vai propor que o objetivo da educação seja educar o desejo. É nos ensaios sobre a natureza do bem que o filósofo britânico, partindo de um aspecto central na definição de utopia, o facto de ela apresentar uma sociedade em que o desejo desaparece, e desaparece por via de se encontrar satisfeito. Portanto, se não temos desejo, se nós vivemos no melhor dos mundos, não há necessidade para desejarmos outra coisa. E por isso mesmo, não há dissensão, não havendo dissensão, não existe, não se alimenta desejo de outra coisa. Portanto, partindo, portanto, de um aspecto central na definição de utopia, ele vai indicar a base da sociedade perfeita. Já não vai ser propriamente o desaparecimento, a supressão do desejo, mas a educação do desejo. E vai introduzir, portanto, uma variação relativamente à abordagem tradicional do desejo no espaço utópico. Em vez de o suprimir, propõe que ele seja canalizado, seja educado para satisfazer outro tipo de carências, nomeadamente aquilo que ele diz serem os desejos desejáveis. Nós devemos, ele associa o bem não à satisfação do desejo, mas à perseguição contínua daquilo que ele diz serem os desejos desejáveis. E quais são os desejos que são desejáveis? São todos aqueles desejos universais, não desejos individuais, pessoais, particulares, mas universais. Por exemplo, a saúde, a paz, o amor e o conhecimento. Esses desejos universais são servidos por uma pedagogia que assenta na confluência do chamado conhecimento útil com o conhecimento inútil. Posso dizer-vos que o conhecimento inútil é considerado de extrema importância para Bertrand Russell. Ele interpreta este conhecimento inútil como sendo especialmente promovido por algumas disciplinas, nas quais ele identifica a história, identifica a astronomia, não confundir com a astrologia, a astronomia, as línguas vivas, as línguas modernas vivas, e depois, se houver tempo, posso explicar porquê, e a biologia. Ainda no respeitante à educação, Russell propõe a supressão da avaliação por entender que o sistema de avaliação mata o desejo espontâneo e desinteressado pelo conhecimento, transformando a aprendizagem numa cadeia interminável de armazenamento de informações com vista à demonstração da superioridade intelectual e mais tarde profissional de cada indivíduo. E, portanto, a avaliação fomenta desigualdades sociais e colabora na injustiça. No campo social, evidencia-se a presença de uma estratificação baseada no mérito, porque a sua utopia não é concebida para se situar em não lugares, mas para tornar acessível a todos aquilo que o mundo conhecido tem de melhor. Russell exclui do seu programa de reforma social alguns elementos que nós vamos encontrar, por exemplo, este elemento central da utopia de Thomas More, que é a abolição da propriedade privada. E de facto esta é uma fuga muito flagrante à configuração moriana da sociedade perfeita, uma vez que Russell concebe a permanência da estratificação social e da distribuição desigual da riqueza. No entanto, as diferenças socioeconómicas apoiam-se agora no mérito e não no nascimento ou no acaso. Ainda ao nível social, ele subverte a noção biológica de família, como já disse, defendendo que a responsabilidade pelo sustento das crianças seja não dos pais, mas da comunidade. Esta proposta sugere o alargamento da noção de família ao todo social, um dos motivos recorrentes na literatura utópica enquanto emblema da fraternidade universal.
Quanto à ocupação dos tempos livres, há nos dois autores a consciência da necessidade da prática de exercício físico como escape para tensões acumuladas. Relativamente à política, há uma... queria dizer que relativamente a isso, portanto, Russell propõe a frequência de parques de diversão para práticas físicas arriscadas, como, por exemplo, nesses parques de diversão, os indivíduos teriam a oportunidade de lutar com tubarões mecânicos, por exemplo, ou descer rápidos cursos de água perigosos em canoas extremamente frágeis. No respeitante à política, há uma preocupação comum nos dois autores com a paz. Aliás, uma das razões pelas quais Russell ficou conhecido e obteve notoriedade foi devido à sua atuação enquanto pacifista, e com a salvaguarda de eleições como base de uma sociedade democrática. No entanto, no caso de More, a ocupação do cargo máximo de poder é para a vida, portanto é um cargo vitalício, podendo, no entanto, como nós sabemos, o governante ser afastado caso revele tendência para usar o poder em benefício próprio. Em Russell, a multiplicação de atos eleitorais com vista ao planeamento de todos os momentos da vida comunitária, incluindo a tomada de decisões sobre políticas económicas pontuais, como, por exemplo, fechar uma fábrica, suspender a produção de um artigo, retomar o fabrico de outro. Portanto, para todas essas decisões seria necessário haver uma votação pública. E esta multiplicação de votações e de atos eleitorais expressa o desejo de que no futuro a humanidade esteja preparada para a autogestão responsável, informada e organizada. Em caso de ameaça de conflito armado, Russell propõe que seja dada vitória prévia à facção que apresente mais hipóteses de sair vitoriosa. O que é que isto significa? Significa que, havendo perigo de uma guerra, não façamos a guerra. Se esta facção apresenta a possibilidade de sair vitoriosa, então reconheçamos que ela já é vitoriosa e assim se evita a guerra. O governo mundial agiria deste modo como árbitro em conflitos internacionais que não passariam a estado de guerra, pois teria dado a razão, não é? À potência mais forte. Ele está consciente da estranheza que a sua proposta pode causar, mas subordina o desejo de justiça à ambição mais elevada de pacificação do planeta. Cá está uma ambivalência, não é? Que nos pode deixar um pouco desconfortável perante a proposta que ele apresenta. Ao nível da justiça, chama a atenção para a inexistência da pena de morte nos dois autores e para o facto de Russell propor que os condenados vivam em liberdade em ilhas transformadas em colónias penais sujeitas a vigilância apertada para evitar fugas. No caso de More, o castigo para o crime é a perda da liberdade e a canalização dos escravos para as ocupações menos nobres, como por exemplo aquelas que estão ligadas à morte de animais. E por falar em escravos, são os escravos na utopia, como nós sabemos, que usam correntes de ouro e elementos decorativos. Na ilha da utopia condena-se a ostentação de riqueza por ela ser inseparável de sentimentos de superioridade que fracionam a vida comunitária e contrariam a harmonia social. A principal diferença que separa Russell de More no tocante à moralidade e aos costumes prende-se com a crítica severa que More faz ao adultério em oposição à defesa acérrima de Russell da liberdade sexual. Em ambos nota-se o predomínio do coletivo sobre o individual, um predomínio que no caso de More sufoca a individualidade, ao passo que em Russell apenas a suaviza. Os dois autores sustentam a ideia de que a beleza se deve restringir aos símbolos da vida comunitária. Portanto, aqui vou voltar atrás. A sociedade do futuro deve comprazer-se mais na beleza que revela a coesão humana do que naquela que intensifica as diferenças entre os indivíduos. As reformas arquitetónicas pensadas em ordem a destacar a beleza comunitária sublinham a vontade de recuperar práticas de convívio que fortaleçam os vínculos entre os membros de uma mesma comunidade. Evidencia-se, voltando à moralidade e aos costumes, a inversão dos valores, habitual em algumas utopias, e que aqui se torna especialmente patente na crítica à moralidade convencional, que exalta o trabalho, a poupança e o recato. Por oposição, Russell propõe uma nova moralidade que celebre o ócio, a vaidade e o prazer de inspiração hedonista. O culto do prazer, em detrimento do poder, estabelece uma fratura entre a sociedade que permite o primeiro, que é utópica, e o mundo real, onde o desejo de poder domina as relações sociais. As diferenças aprofundam-se ao nível da religião.
onde encontramos um abismo profundo entre estes dois autores, oscilando entre o agnosticismo e o ateísmo. Russell manifesta-se inequivocamente contra a religião, ao passo que para More a crença em Deus e na imortalidade da alma é um sinal de inteligência, por aí residir a prova de que a vida não é destituída de sentido. E na Ilha da Utopia não só os padres são extremamente respeitados pela sua ação, nomeadamente pela sua ação pacificadora no campo de batalha, como constituem a elite intelectual. Já em Russell, o clero representa a inveja, a ganância, a violência psicológica, estando na origem de uma série de vícios que levam ao antagonismo e à guerra. Dessa leitura paralela, nota-se que as diferenças que separam o cristão quinhentista do crítico do cristianismo não inibem, apesar de tudo, a presença persistente de um fundo comum de claro recorte utópico, resistindo à passagem do tempo e à moldura ideológica que separa estes autores. Duas semelhanças são particularmente expressivas. Ao criticar os erros em que incorrem muitos utopistas e reformadores sociais, Russell distancia-se do que ele considera ser um princípio errado na configuração do melhor dos mundos. A ideia de que as sociedades se devem manter estáticas, suspensas no eterno presente, sem inovação e sem mudança. E expressa a convicção de que o trabalho deverá ser revisto de modo a proporcionar a oportunidade de o ser humano se realizar, desenvolvendo uma atividade que lhe permita exercitar a sua criatividade, enquanto não o esgota por prendê-lo a longas jornadas laborais. Nestes dois pontos, Russell aproxima-se de More. Em More, a utopia aproveita o que de melhor a Europa tem para oferecer, por via, por exemplo, de Rafael e Toledo, o conhecimento dos clássicos e o cristianismo. Os utopianos estão dispostos a ir ajustando o seu modo de vida aos bons exemplos e às novidades aproveitáveis com que se venham a deparar. E tanto para More como para o Russell, o trabalho, que é inevitável, deverá contribuir para a realização humana. No caso de More, é tão importante que é fundamental que não exista ninguém ocioso. No caso de Russell, não deverá ser excessivo, deve ser desempenhado de forma rotativa, o que também acontece na utopia, e não deverá criar assimetrias de poder nem de privilégios, também acontece na utopia, com exceção da elite intelectual. Tal como vemos acontecer na Ilha da Utopia, a atividade profissional de um indivíduo não deveria, em Russell, cingir-se a apenas um ofício, mas a muitos, desempenhados rotativamente, de acordo com solicitações sazonais e de mercado. A rotatividade do trabalho teria o efeito de obstar à monotonia no emprego e ao cultivo de saberes diversificados, propícios à expansão de conhecimento e ao desenvolvimento das aptidões naturais. O pagamento aos trabalhadores não seria feito pelo trabalho efetivamente executado, mas pela vontade de trabalhar. E a forma, isto porquê? Porque ele concebe um mundo em que de vez em quando algumas fábricas fiquem inativas por não ser necessário produzir determinados artigos e, portanto, esses trabalhadores continuariam a receber o seu ordenado mesmo não estando a desempenhar funções. A forma de pagamento seria em dinheiro, mas, contrariamente ao sistema em vigor em todo o mundo, as notas distribuídas teriam uma validade de apenas 1 ano, por forma a impedir a acumulação desnecessária e perniciosa de capital. Inserida no espaço de realidade física e histórica conhecida, ou pretendendo inserir-se nesse espaço, a utopia russelliana obedece igualmente às determinações do fluxo temporal. Não pressupõe, por isso, nem uma noção de espaço associada a não lugar, nem uma concepção de tempo crónica colada à ideia de não-tempo. Ela é essencialmente um lugar do não, isto é, um espaço de crítica e de negações. Nega-se o medo, a desistência, o desespero, que impedem o melhoramento da espécie e das instituições sociais, nega-se o conforto da condescendência e do alinhamento. Ao longo da sua vida, os ensaios de Russell são animados pela convicção de que as reformas políticas, económicas e sociais que defende são praticáveis, como se verifica através da visão radiosa que ele descreve neste excerto de Human Society in Ethics and Politics. Esta visão radiosa consiste em quê? Consiste num mundo onde não existe fome, onde existe poucas doenças, onde o trabalho é agradável e não é excessivo,
onde todos estão unidos por sentimentos muito nobres e generosos e amistosos, e onde as mentes estão libertas do medo e por isso mesmo são criativas e conseguem produzir produtos e obras que causam deleite aos ouvidos, aos olhos, ao coração. E ele diz que esta sua visão radiosa não é impossível, portanto acredita que isto seja possível de concretizar. No entanto, nos últimos anos de vida, debate-se com dúvidas a esse respeito. Quando empreende o balanço geral de sua vida na autobiografia, deixa-nos uma nota de desânimo, afirmando: quando passo em revista a minha vida, fico com a impressão de ela ter sido inútil, dedicada a ideais impossíveis. E, como nós já vimos aqui, também Thomas More termina o seu livro com um apontamento contrário ao tom geral da segunda parte do livro. A oscilação entre a esperança e o desânimo conhece uma expressão muito sintética num pequeno texto publicado em 1962, no qual Russell prevê a extinção da humanidade. Este é o último texto sobre história que ele escreve e, em poucas linhas, apresenta uma visão apocalíptica do futuro, ao evocar a imagem bíblica da expulsão do paraíso para articular a evolução da humanidade com a caminhada no sentido da destruição da vida. Diz ele aí que desde que Adão e Eva comeram o fruto proibido, a humanidade mergulhou num estado de loucura a que não foi possível pôr termo. Estas palavras acompanham uma imagem do cogumelo atómico rematada por um expressivo diante. E é esta a história em versão condensada da aventura humana, uma caminhada progressiva para a autodestruição. Não deixa de ser curioso que alguém que passou a maior parte da sua vida a integrar-se, ora no âmbito do ateísmo, ora do agnosticismo, recupere uma mensagem fulcral do cristianismo para retratar a loucura humana. Trata-se, sem dúvida, de uma estratégia que visa explicitar o alcance e as dimensões gigantescas do erro humano. Entendidos Adão e Eva como os pais da humanidade, terão imprimido em todos os seus descendentes a marca da demência. Por outras palavras, Adão e Eva não se transformaram em meros mortais, mas em mortais incapazes de agir racionalmente. Ao relacionar o revelador de diante com a fotografia do cogumelo atómico, Russell parece afirmar que só a extinção da vida humana poderá pôr fim à utopia. É por isso que o texto é um manual de história, como o próprio título indica, destinado a crianças marcianas em idade escolar. Embora didático, não tem como destinatário a humanidade, as crianças humanas. Poderíamos pensar que esta mensagem exibe o derradeiro sinal de que o autor deixou de acreditar ser possível construir a sociedade perfeita. No entanto, eu penso que também pode haver aqui uma outra leitura, que é a seguinte: mesmo que se verifique a extinção da vida na Terra, a utopia prossegue nas gerações mais jovens de outros planetas. Talvez porque Russell nunca a viu concretizada, ela continua a pairar na escrita do autor, mesmo quando sobrevém o desalento. Mas parece-me que nesta mensagem final há sempre alguém a ouvir a voz de quem, ou pelo menos a aprender com os erros de quem não soube ser racional e construir a sociedade perfeita.